Se tem um sintoma aí que muita gente vai se identificar, é a ansiedade. Mas quando é que ela vira um transtorno? A ansiedade ela é uma resposta natural do corpo, todo mundo vai sentir em algum momento aí, mas ela acaba virando um problema ali, às vezes indo para um lado mais patológico, quando ela é muito exagerada, quando ela é recorrente e ela causa prejuízos para a pessoa. Além disso, tem alguns critérios que a pessoa precisa preencher ali, que ela precisa se identificar para que isso se caracterize como um transtorno de ansiedade. Hoje eu vou falar sobre um dos transtornos de ansiedade mais comuns, o transtorno da ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. Esse vídeo aqui eu fiz ele com a ajuda de vocês, né? Vocês me ajudaram a construir aí através de perguntas no meu Instagram, Michelle Pereira Psi, que eu pedi para me mandarem ali algumas dúvidas sobre ansiedade e eu vou explicar um pouquinho sobre ansiedade aqui e responder essas perguntas também. O meu nome é Michelle Pereira, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente fala sobre alguns assuntos aí relacionados à psicologia e desenvolvimento pessoal. Então, vamos lá, né? Como que a gente consegue identificar um transtorno de ansiedade? Para ser considerado transtorno, precisa ser algo recorrente. A pessoa precisa ter esses sintomas por um certo período de tempo ali e os sintomas precisam ser prejudiciais para ela. Por que eu digo isso? Às vezes a gente tem uma ansiedade ali, mas ela não acaba sendo um problema. A gente fica ansioso em alguma situação específica ali, mas não é aquela coisa que tá se prolongando ou tá prejudicando a vida de alguma forma. Já o transtorno de ansiedade generalizada, ele é caracterizado por uma preocupação excessiva. Essas preocupações, elas são difíceis de controlar e elas acompanham o dia a dia da pessoa ali. É como se fosse normal para a pessoa viver sempre preocupada. Então a característica principal do TAG aqui é essa preocupação em vários contextos da vida. Além disso, é uma preocupação que ela é muito difícil de controlar. Uma pessoa que ela tem TAG, ela pode achar que ela já fez de tudo para tentar lidar com a ansiedade dela ali e nada consegue resolver. Outra característica bem marcante desse transtorno aqui é a dificuldade de lidar com incertezas. Isso é algo muito comum em ansiedade, né? Aquela pessoa que ela quer tá sempre prevendo como vai acontecer, tentar controlar ali, porque dá uma certa segurança para ela nessa sensação. Uma pessoa ansiosa pode ter essa necessidade ali de controlar as coisas, mesmo quando são situações que ela não tem muito controle. E isso acontece por causa dessa dificuldade de lidar com as coisas que ela não tem certeza de como vão acontecer. Agora eu quero falar um pouquinho aqui sobre alguns sintomas que aparecem aí junto com essa ansiedade. Os sintomas, eles são variáveis. Então aqui a gente tem um conjunto de sintomas, né? Várias coisas que alguém pode acabar sentindo aí, só que para cada pessoa vai ser diferente. Uma pessoa ansiosa pode sentir alguns desses sintomas, outra pessoa pode sentir outros sintomas ali. Então o conjunto de sintomas depende muito da pessoa. Mas tem alguns sintomas que são bem comuns aí. Então a gente tem um nervosismo persistente, né? Aquela sensação de estar sempre com ansiedade, às vezes sem saber por que aquilo tá acontecendo. É meio que aquele estou ansiosa do nada. A pessoa pode experienciar aí tremores, tensão muscular, sudorese, palpitação, tontura, desconforto gastrointestinal. Então esses são sintomas assim mais físicos que a pessoa acaba percebendo eles ali no corpo. Além disso, pode aparecer aí uma tensão muscular, dor muscular também, falta de ar, inquietação, cansaço fácil, parece que tudo que a pessoa faz já deixa ela cansada. Aquela sensação também de nó da garganta, de coração apertado, dificuldade de concentração também, então às vezes a pessoa pode não conseguir trabalhar ou estudar direito porque tá muito ansiosa com alguma coisa. Outro sintoma comum também é a dificuldade para dormir. Então a pessoa pode ficar muito ansiosa ali, ter o pensamento mais acelerado e isso acabar dificultando para conseguir pegar no sono. Outro sintoma que pode aparecer também é a irritabilidade. Então quando a pessoa tá mais ansiosa, ela pode acabar ficando irritada com qualquer coisa. Então situações que não mexeriam muito com ela ali, pode acabar deixando a pessoa um pouco mais irritada. Outro sintoma que na verdade é um comportamento de pessoas ansiosas é evitar lugares que ela acha que pode deixar a ansiedade um pouco pior. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha um certo nível ali de ansiedade social, que tenha essa dificuldade em socializar com outras pessoas, ela pode acabar evitando lugares que ela sabe que vai ter mais pessoas ali. Outro sintoma de ansiedade é esse sentimento de perigo. A pessoa sempre acha que alguma coisa de errado vai acontecer. Mesmo se as coisas estão dando certo, ela acha que aquilo não vai durar por muito tempo, porque ela sempre fica esperando pelo pior. Esperando que alguma coisa ruim aconteça, ou ela fica catastrofizando também. Ela sempre vê o pior cenário possível em qualquer situação que tá acontecendo. Então, como eu falei, para cada pessoa vai ser diferente ali. Algumas pessoas experienciam mais sintomas físicos, outras têm mais sintomas psicológicos, então depende muito da pessoa. Mas para ser considerado um transtorno de ansiedade, o sintoma ele precisa causar algum sofrimento significativo para a pessoa. Aqui eu tô falando de alguns sintomas aí, mas é claro que pra gente identificar se realmente é um transtorno, precisa passar por uma avaliação com um profissional capacitado. Então, se tu se identificou com alguns desses sintomas aqui, tu acha que pode ser que é o que tá acontecendo contigo, eu te recomendo a procurar um psicólogo aí e falar sobre isso, né? Trazer esses sintomas, falar como que isso tá te afetando, pra ver qual que é a melhor opção pra te ajudar a lidar um pouquinho melhor com isso. Além desses sintomas, as pessoas ansiosas têm meio que um padrão ali que é comum delas, né? Às vezes elas têm alguns pensamentos e comportamentos que são em comum ali. Então, alguns pensamentos que são bem frequentes
frequentes aí em pessoas ansiosas são pensamentos de superestimar o perigo. Então ela sempre acha que o perigo vai ser maior do que realmente está acontecendo. É bem nessa questão que eu falei de sempre achar que o pior vai acontecer. Então ela pega uma coisa que é pequenininha e aumenta o tamanho dela. Outro pensamento comum é uma subestimação da capacidade de lidar com o perigo. Então uma pessoa ansiosa, ela pode achar que ela não tem capacidade se alguma coisa ruim acontecer. Ela acha que ela não vai conseguir lidar com aquilo. E outro tipo de pensamento recorrente são as preocupações e pensamento catastrófico. Então para uma pessoa que tem esse transtorno de ansiedade, vai ser muito difícil ela ficar relaxada. Ela sempre vai ter alguma preocupação ali, mesmo que ela não tenha um motivo concreto para pensar naquilo. Em questão de comportamentos, uma pessoa ansiosa pode acabar evitando fazer algumas coisas que ela acha que tem a ver com ansiedade ali. Então, por exemplo, se ela costuma ficar ansiosa com a apresentação de trabalho, pode ser que ela tente faltar aula naquele dia, que ela não queira fazer aquele trabalho ali, que ela fique fugindo, que ela dê essa atividade para outra pessoa fazer, para que ela evite ao máximo enfrentar aquela situação que tá deixando ela ansiosa. Só que esse é um comportamento que às vezes pode parecer bom ali para ela porque causa um alívio imediato daquilo, né? Ela não precisa enfrentar aquela situação. Só que quanto mais ela faz isso, mais ela foge daquilo que tá causando ansiedade, maior vai aumentando essa ansiedade ali. Então por isso que é um comportamento que acaba sendo um pouquinho prejudicial aí em relação à ansiedade. Outro comportamento que pode acontecer também é abandonar uma situação quando percebe que a ansiedade está surgindo. Então se a gente for pegar esse mesmo exemplo, a pessoa fica ansiosa quando ela vai apresentar um trabalho. Então ela vai para apresentação de trabalho, ela se prepara ali e quando tá perto de apresentar, ela percebe que ela tá ficando ansiosa, ela pega, foge dali, sai do trabalho e não apresenta ele. Então essa questão da fuga aí. Outro comportamento é esse de tentar ser perfeito e controlar tudo. A pessoa ansiosa pode ter essa ilusão ali, né, de que ela controlando as coisas, ela vai conseguir se sentir menos ansiosa. Só que isso é uma ilusão porque nem sempre esse controle ali vai trazer essa segurança pra ela. Às vezes, quanto mais ela se prende a alguma coisa, mais ansiosa ela fica. E além disso, tem um comportamento também aí de fazer alguma coisa pra se sentir seguro. É como se fosse um comportamento que deixa a pessoa um pouco mais tranquila ali. Então ela pode acabar ficando um pouco dependente disso. Esses são alguns comportamentos que são comuns com a ansiedade aí, mas tem alguns deles que acabam prejudicando um pouco mais. Principalmente esse comportamento de evitação ou de fuga. Ele pode trazer um certo alívio temporário ali, só que a longo prazo ele acaba sendo ruim pra pessoa. E por que isso é ruim? Porque acaba reforçando um pouco a vulnerabilidade da pessoa naquela situação. Quanto mais eu fujo de alguma coisa, mais eu acho que não tenho capacidade de lidar com aquilo. Então por isso que em algum momento isso pode ser bom, mas a longo prazo traz um problema maior. E agora vamos às perguntas aqui que me fizeram, né? A primeira pergunta é: quais são os tipos de ansiedade? A gente tem algumas categorias aí, algumas ansiedades que são um pouco diferentes, mas eu vou comentar sobre algumas aqui. Primeiro a gente tem as fobias. Fobia pode ser o medo de alguma coisa específica. Então tem algumas pessoas que têm fobia de viajar de avião, de algum inseto ali, de escuro, de altura. Então é um medo específico. Tem aquela situação, aquela coisa que faz com que a pessoa fique ansiosa. A ansiedade social é a ansiedade relacionada a situações sociais. Então interagir com outras pessoas, conversar, falar em público. A pessoa que tem esse tipo de ansiedade, ela pode sentir que sempre vai ser julgada nesses contextos. Então ela imagina que as pessoas vão ficar rindo da cara dela, que ela vai falar alguma coisa que não é muito legal ali, que vai passar vergonha. A gente tem o transtorno de pânico também, que é um transtorno ali de uma ansiedade muito mais exagerada, né? A ansiedade que ela vem muito forte, geralmente a pessoa tem mais sintomas físicos ali. Ela pode ter essa sensação de que tá acontecendo alguma coisa com ela, que ela vai morrer a qualquer momento. Tem outra ansiedade também relacionada a estresse pós-traumático. Então nessa ansiedade, quando a pessoa passa por algum evento ali que foi traumático pra ela, e aquela situação acaba despertando uma ansiedade ali. Então ela pode acabar tendo imagens daquilo que aconteceu, ficar revivendo a situação específica, achar que aquilo tá trazendo um perigo no presente, mesmo que não esteja. Pode acabar tendo alguns pensamentos e reações físicas parecidos com o que ela teve na época que ela sofreu com aquilo. Outro tipo de ansiedade é a preocupação com a saúde. Então aquela pessoa que sempre acha que ela tá vulnerável ali e que tem algum problema de saúde acontecendo com ela. Então ela pode acreditar que tem alguma doença que não foi diagnosticada ainda. Toda vez que tem alguma alteração no corpo, mesmo que seja uma coisa leve, ela achar que aquilo é um sinal de algum problema. Ela pode acabar verificando muitos sinais vitais ali, né? Ir no médico com muita frequência. Então essa ansiedade relacionada a estado de saúde. E a gente tem também a ansiedade generalizada, né? Que é essa que eu tava falando mais aqui, que é sobre essa preocupação excessiva sobre vários contextos da vida. Independente do tipo de ansiedade, se tu vai num psicólogo ali, ele vai te orientar a isso e te ajudar a pensar estratégias aí pra lidar melhor com essa ansiedade. Dependendo do tipo de ansiedade que tu tem, pode ser que tu precise de um tratamento diferente ali, né? Tem algumas técnicas aí que a gente acaba usando e a gente precisa primeiro avaliar muito bem qual é a ansiedade que tá surgindo aí pra ti pra conseguir te ajudar em relação a isso. A
segunda pergunta que me fizeram aqui é qual a melhor forma de controlar a ansiedade. Nem sempre a gente vai conseguir controlar, né? Primeiro a gente precisa pensar sobre isso. Nem sempre a ansiedade ela vai ser controlável ali, né? Às vezes ela vai surgir e não tem problema surgir. A gente pode tentar pensar em algumas formas aí de lidar um pouquinho melhor com isso para que ela não seja um problema para ti. Eu vou trazer aqui algumas coisas que geralmente a gente trabalha em terapia que ajudam em relação à ansiedade. A primeira delas é a psicoeducação, que é uma técnica aí que a gente usa na terapia cognitivo-comportamental, que é basicamente ensinar a pessoa ali, né, trazer informação sobre a ansiedade. Porque quando a gente tem um pouquinho mais de informação sobre alguma coisa, fica mais fácil de lidar com aquilo, porque não é algo desconhecido. A gente consegue entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo para pensar em formas de lidar melhor com aquilo. Então, conhecer um pouquinho sobre a ansiedade, sobre os sintomas, como ela acontece, pode te ajudar a se tranquilizar também um pouco em relação a isso. Outra técnica é a exposição. Como a evitação e a fuga eles são comportamentos que atrapalham bastante, a exposição é basicamente fazer o contrário disso. Claro que a gente nunca começa com uma exposição assim muito grande, né, com o motivo de ansiedade maior da pessoa, a gente vai fazendo uma coisa mais gradual ali, mas é essa exposição que vai ajudando a pessoa a diminuir um pouquinho a intensidade daquela ansiedade. Porque o que acontece na exposição? Tu vai te expondo àquela situação, né, tu vai fazendo coisas ali que geralmente te causavam ansiedade, e quando tu vai tendo mais contato com aquilo, tu vai percebendo que às vezes não é tão ruim quanto tu achava que era. Então, quanto mais tu te expõe, tu vai perdendo medo em relação àquilo. E pode chegar um momento que essa situação que te causava ansiedade acabe não te trazendo mais tanto assim. Eu vou te trazer um exemplo pessoal aqui. Eu, quando comecei terapia, eu tinha um certo nível ali de TEG. E um dos problemas que eu tinha em relação a isso era essa exposição de apresentar trabalho ali, né? Foi esse exemplo que eu trouxe aqui. E quando eu comecei, era uma coisa que me causava muita ansiedade. Mas como eu fui trabalhando isso na terapia e fui fazendo cada vez mais trabalhos e me sentindo mais confortável com aquilo, foi algo que depois de um tempo já não me causava mais a mesma ansiedade do que quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Quando a gente se expõe a alguma situação que tá causando ansiedade, no início a gente pode sentir um pouquinho mais ali, né? Pode ter um desconforto, achar que não vai conseguir lidar com aquilo, só que com o tempo a gente vai percebendo que a gente tem habilidade pra lidar com aquela situação, a gente consegue encontrar formas ali de lidar melhor com aquilo e percebe que não é tão perigoso assim, porque na ansiedade tem um pouco disso, né? Que nem eu comentei antes, da gente superestimar o perigo, achar que a situação é muito pior do que ela realmente é. Outra técnica que a gente usa aí é a reestruturação cognitiva, que é basicamente ajudar a pessoa a pensar de uma forma diferente sobre aquela situação ali. Quando a gente fala de ansiedade, muitas vezes a gente tem um pensamento que ele é um pouco distorcido ali, né? A gente vê as coisas de uma forma que elas não são realmente verdade. E nessa técnica aqui, a gente trabalha com alguns exercícios aí relacionados a pensamentos, né? A gente vai identificando o que tá causando essa ansiedade, quando que ela tá aparecendo mais, e a gente vai pensando em formas de interpretar isso de uma forma diferente. Outro exercício que é bem bom para ansiedade também são exercícios de respiração e de atenção plena também. Esse tipo de exercício ajuda a lidar um pouquinho melhor ali com os sintomas mais físicos da ansiedade. Até se tu for procurar aqui no YouTube por respiração diafragmática, vai aparecer aí alguns vídeos ensinando como respirar melhor, mas na terapia a gente faz esse treinamento também. Às vezes a gente traz ali alguns exercícios de respiração, às vezes uma meditação guiada, porque essas são algumas intervenções ali que tem bastante evidência que ajudam em relação à ansiedade. Quando a ansiedade surge no corpo ali, ele vai se preparando para lutar ou fugir. Então isso vai trazer algumas alterações físicas ali pra ti, né? Então esses exercícios de respiração, ele ajuda a diminuir um pouco essa resposta do corpo. Outra pergunta que me trouxeram aqui é se a ansiedade pode gerar TDAH. Então, não, né? Uma coisa não gera a outra. Quando a gente tá falando de transtornos, eles são multifatoriais. Isso significa que tem várias coisas que influenciam para que eles surjam ou não. Uma coisa isolada, né? Um sintoma de ansiedade ali, ou então tu estar ansiosa, não vai fazer com que tu desenvolva um outro transtorno. O que acontece é que pessoas com TDAH podem ter um transtorno de ansiedade também. Além disso, quem tem TDAH pode ter sintomas de ansiedade e quem tem ansiedade pode ter alguns sintomas parecidos com TDAH, como a dificuldade de concentração, por exemplo. Então são transtornos que podem existir juntos ali, né? Uma pessoa pode ter os dois, mas um não causa o outro. E a última pergunta aqui é o que fazer para melhorar a ansiedade. Eu trouxe aqui algumas intervenções que a gente faz na terapia, só que para melhorar a ansiedade a gente precisa de terapia e entender um pouquinho melhor sobre a ansiedade também. Como a gente tá falando de um transtorno, que é uma coisa que pode trazer prejuízos aí, a gente vai precisar de um conjunto de coisas para ajudar nisso. Então a terapia ela traz bastante disso, mas muito do que tu faz no teu dia a dia vai ajudar também. Se tu quer um material aí bem bom para conseguir entender um pouco sobre a ansiedade, tem um capítulo desse livro aqui, que é o capítulo 14, Compreendendo a Sua Ansiedade. Então ele traz ali de uma forma bem explicada como é que funciona a ansiedade, alguns sintomas e até alguns exercícios para conseguir lidar melhor com ela. Só que esse capítulo aqui ele é só um complemento para te ajudar a entender melhor. Se tá difícil de lidar com sintomas, o mais adequado é tu procurar ajuda profissional. Então eu espero que eu tenha conseguido esclarecer aí algumas dúvidas sobre a ansiedade. Se vocês querem mais vídeos assim falando sobre transtornos, é só me comentar aqui que eu posso trazer mais conteúdo assim também. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui e encaminhar para outra pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo aí.